Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Gente, eu vou fazer esse vídeo aqui hoje. Queria combinar uma coisa com vocês. Não vamos perder prazos nos nossos processos cíveis, tá? O professor André Roque colocou ontem uma postagem no Facebook de que num processo, tá? Daí na descrição do vídeo tem até a matéria e tal. Eu tô colocando no Conjur e daí quem quiser vai ver o número do processo. De que em São Paulo, uma juíza, a teor do artigo 231 do Código de Processo Civil, tá? Ela entendeu, ela deu a intempestividade de uma defesa apresentada, porque ela entendeu que o prazo para se apresentar a defesa começa a contar, inclui-se o dia da juntada do mandado. Não é o dia posterior à juntada do mandado, é o dia da própria juntada deste, tá? Aí tá vindo uma grande discussão, se a juiz errou, se não errou, se ela conhece a lei, se ela desconhece a lei, etc, 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 etc. Bom, o advogado vai ter que dormir com esse barulho de ter perdido um prazo. Tá? Eu até comentei com um professor, né, na timeline dele. Falei, pô, isso que dá deixar para a última hora, né? Ele falou, não, mas às vezes o cliente nos contrata no dia do prazo. Tudo bem, isso já aconteceu comigo. Aí eu fui ler o processo, o cliente contratou esse advogado com 3 dias de antecedência, que é a data da procuração. Eu estou presumindo que a contratação se deu no dia da assinatura da procuração. É assim, particularmente, eu concordo com a decisão da juíza, do ponto de vista legal. Sabe por quê? Vamos lá. Artigo 224 do CPC. Está aqui na descrição do vídeo, mas eu vou ler aqui. Salvo disposição em contrário, os prazos serão multados, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Os dias de começo e de vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com o dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da normal, etc, etc, etc. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, ok? Isso é o artigo 224. Mas o artigo 224 fala, salvo disposição em contrário. Daí nós temos o artigo 231 que fala, que apresenta qual que é a disposição em contrário. Então o artigo 231 fala, salvo disposição em sentido adverso, considera-se o dia de começo do prazo. A data da juntada aos autos do AR, quando a citação ou intimação for pelo correio. A data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for feita pelo oficial de justiça. Está aqui a disposição em contrário. É ler a letra da lei. E não adianta falar a interpretação mais burra que existe é a literal. Não, mas espera aí. Você não pode, assim, querer interpretar contrariamente ao texto específico da norma. Salvo se você tiver uma questão constitucional pela frente, etc. Tal. Mas não é o caso aqui. A gente poderia até falar que entre esses dois artigos, a gente tem uma norma específica, que é o inciso 1º e 2º do artigo 231, que vão se sobrepor à norma genérica, que é o artigo 224. O artigo 224 fala em prazos no geral. E daí o artigo 231 vai falar de alguns prazos específicos. Quando ocorre alguma coisa em audiência, etc. E por aí vai, por edital e coisas assim. Bom, gente, posso falar uma coisa? E eu já falei isso num outro vídeo, até fiz um vídeo corrigindo, porque um dia eu prestei essa informação errada, né, sobre prazo. Eu não vou me sentir tão mal assim, porque Rogério Cruzitucci também cometeu esse erro, tá? Mas que eu vou falar assim, pode ser que Paulo Antônio Papini esteja falando uma enorme bobagem. Pode ser que ela seja uma besteira da grossa que esteja falando. Mas assim, não se deixa prazo para o último dia. Não se deixa prazo para o último dia. Sempre que eu vejo um advogado deixar prazo para o último dia, acontece alguma besteira. Tá? Eu aprendi
professor de faculdade que eu tive, o Dr. Ricardo Azevedo Leitão, não se faz prazo no último dia. Prazo vence 1 ou 2 dias antes. Se o advogado tivesse seguido essa norma, né, uma norma de bom senso, nem tanto uma norma legal, mas uma norma de bom senso, ele não teria perdido o prazo. Tá? Não há nada mais humilhante no processo. Não tem nada mais humilhante no processo que você começar a discutir se perdeu ou se não perdeu o prazo. Quando o foco da sua defesa passa a ser se a sua defesa é tempestiva, se é intempestiva, se houve preclusão, se não houve preclusão. Pelo amor de Deus, gente, não, né? São anos de advocacia. Você não pode jogar teu nome no lixo assim. Você está no mercado que tem 1 milhão de advogados. Mesmo que você vá dizer, ah, não, mas 90% é ruim. Tá bom, tem 100 mil. Tem 100 mil que são bons. A concorrência é grande. Você vai perder prazo? Você vai perder prazo? Não, né, gente? E desculpa falar, tá? Tem uma amizade facebookiana com o André Roque, já tive aula com ele. Tive o prazer de ter aula com ele. É um cara muito legal, apesar de ser vascaíno, coitado, ninguém é perfeito. Mas data máxima vênia, pra mim, ele tá errado. Porque assim, a gente tem uma norma clara, específica aqui falando. Em alguns casos específicos, daí vamos lembrar da lei específica que se sobrepõe à lei geral, a data da juntada, os autos do aviso de recebimento, quando a citação for por correio ou por oficial de justiça, é o marco inicial do começo do prazo. Quer dizer, se juntou a intimação hoje, o prazo começa a contar hoje. Agora, tudo isso não teria acontecido, ainda que Paulo Antônio Papini esteja falando a maior bobagem do mundo, ainda que Paulo Antônio Papini esteja falando uma enorme besteira, nada disso teria acontecido se o advogado tivesse cumprido a salutar regra de prazo vence 1 dia antes, prazo vence 2 dias antes. Meus amigos, por hora é isso. Grande abraço a todos. Por favor, eu faço esses vídeos até, sei lá, para procurar passar um mínimo da minha experiência como advogado, alguma coisinha que eu aprendi desses 20 e poucos anos para vocês. Não vamos perder prazo, tá legal? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.